que custa muito pensar, colegas parlamentares, Pereira, Sanderson, será que existe autoridade brasileira por trás disso? Será que Alexandre de Moraes compactuou com esse ataque à nossa democracia? A gente vai passar essa história limpo. Não há mal que dure para sempre. E pode ter certeza, quando isso tudo for exposto, Jair Bolsonaro será concorrente à presidência da República desse país e retornará à presidência, o local do qual nunca teria saído se não fosse uma manobra canalha e baixo nível para tirar um pinguço da cadeia e botar na presidência da República. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Projeto que reabilita Bolsonaro para eleições em 2026 ganha força na Câmara. Deputados do PL, com o apoio de integrantes do Centrão, querem esvaziar a lei da ficha limpa para reabilitar politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. Essa articulação está ganhando força na Câmara dos Deputados. A proposta apresentada pelo deputado federal Bibo Nunes teve inicialmente o apoio de 73 parlamentares, a maioria deles do PL. No entanto, nas últimas 24 horas, outros 20 deputados também manifestaram interesse em subscrever a proposta. Para reabilitar politicamente Jair Bolsonaro em 2026, os deputados do PL querem esvaziar a lei da ficha limpa e reduzir de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade de políticos condenados por crimes eleitorais, como, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro. O texto, que tem como relator o deputado federal Felipe Barros, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas o PT tem trabalhado intensamente para ficar com a presidência do colegiado, justamente para oficialmente barrar a iniciativa. Integrantes do Centrão aconselharam a bancada bolsonarista que o projeto fosse relatado por outro deputado de perfil menos ideológico e que isso facilitaria a sua aprovação. Como se trata de um projeto de lei complementar, a iniciativa precisaria ter apenas 257 votos a favor para passar pelo plenário da Câmara. Caso o PT de fato comande a CCJ, a ala bolsonarista já tem outra estratégia na manga: apresentar ao Colégio de Líderes um pedido de urgência para que o texto não seja obrigado a passar por comissões temáticas e vá diretamente a plenário. Tanto deputados bolsonaristas quanto alguns integrantes de partidos do centro, como MDB, Republicanos, União Brasil e PP, classificam como alta a possibilidade de a proposta passar pela Câmara. Em outra ponta, revelações de Michael Benz expõem operação obscura e vergonhosa no Brasil. O STF está em ruínas. As revelações de Michael Benz, ex-subsecretário do governo Trump, jogam luz sobre uma operação obscura e vergonhosa no Brasil: a criação de um complexo industrial de censura para manipular o debate público e silenciar vozes conservadoras. Segundo Benz, após a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, elites globais, em conluio com instituições brasileiras, decidiram que o povo não poderia mais decidir livremente. Organizações poderosas como o Atlantic Council reuniram-se para planejar um cerco às mídias sociais, preocupadas com o impacto que plataformas como o WhatsApp e Telegram tiveram na campanha de Bolsonaro. O objetivo: neutralizar a influência das redes e impor uma narrativa única. Benz revela que essas ações não pararam por aí. Instituições como a Fundação Getúlio Vargas teriam se aliado ao esquema, criando pesquisas usando a criatividade para justificar leis de censura transvestidas de combate à desinformação. Grupos de mídia brasileiros teriam, segundo Benz, recebido dinheiro para promover essa agenda autoritária. O resultado foi a restrição de conteúdos que desafiavam o establishment e o controle absoluto das informações que chegavam ao público. Tudo isso, é claro, sob o pretexto hipócrita de proteger a democracia. Mas a quem realmente interessa esse tipo de proteção? A verdade é clara e perturbadora. Há um esforço internacional em curso para esmagar a liberdade de expressão no Brasil e garantir que o povo permaneça sob o controle de uma elite globalista. O discurso de combate às fake news não passa de uma cortina de fumaça para justificar a censura política.
Alexandre de Moraes, com o respaldo do STF e TSE, está à frente do que Michael Benz chamou de tirania. As revelações expõem uma Suprema Corte em ruínas com uma reputação profundamente abalada. A confiança da população foi destruída e o respeito pela instituição corroído por aqueles que, em vez de proteger a Constituição, agora mancham seu nome com autoritarismo e censura. Jair Bolsonaro será concorrente à presidência da República desse país e retornará à presidência, o local do qual nunca teria saído se não fosse uma manobra canalha e baixo nível para tirar um pinguço da cadeia e botar na presidência da República. Este governo acabou. A gente só está assistindo o começo do final. Senhor presidente, eu inicio pedindo que o meu discurso seja veiculado na Voz do Brasil e informando que existe um grande escândalo ocorrendo nos Estados Unidos, mas que tem impacto direto aqui no Brasil. Um servidor do State Department, que equivale ao nosso Ministério das Relações Exteriores no Brasil, de nome Mike Benz, agora que trocou o presidente, não é mais Biden, é Donald Trump, está jogando no ventilador todo o financiamento norte-americano para o aparato de censura no Brasil. Vou começar pelo final dessa história. A conclusão dele está lá na Rede X, onde ele colocou uma parte da sua denúncia e disse: se a agência USAID, que é a agência que promove os direitos humanos para fora dos Estados Unidos, se essa agência não existisse, Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Essa agência, junto com outras, era responsável por enviar o dinheiro do pagador de impostos norte-americano para doutrinação de jornalistas no exterior, reformas do poder judiciário e, acredite se quiser, até interferências em eleições. Por trás existe a CIA e outras agências do governo Biden, altamente ideológicas. Não se engane, isso nos Estados Unidos, ninguém fala algo nesse sentido e acaba por aí. Essa questão vai para dentro do Congresso norte-americano e eu aqui, da tribuna do Congresso Nacional, já falo, estamos em contato com parlamentares norte-americanos para que essas denúncias sejam avaliadas. E lá não é igual aqui não, que o cara pode chegar e mentir à vontade, falam até que é direito à autodefesa. Lá quem mente no Congresso americano para um deputado ou para um senador é crime. A gente vai assistir uma devassa dessas contas que a secretária, a porta-voz da Casa Branca, já começou falando do dinheiro enviado para Peru, para uma ópera trans, para Sérvia, para Colômbia, sempre com a desculpa de combate à desinformação ou às agendas DEI, ou agendas woke. E aqui no Brasil, não foi só a Atlantic Council ou a USAID que mandou dinheiro, não. A gente tem a embaixada americana. Deu 170 mil reais para a instituição do Felipe Neto combater a desinformação. Vamos dar uma olhada nisso daí. E lá, eu vou te falar, as pessoas serão responsabilizadas. Será que custa muito pensar, colegas parlamentares, Pereira, Sanderson, será que existe autoridade brasileira por trás disso? Será que Alexandre de Moraes compactuou com esse ataque à nossa democracia? A gente vai passar essa história limpo. Não há mal que dure para sempre. E pode ter certeza, quando isso tudo for exposto, Jair Bolsonaro será concorrente à presidência da República desse país e retornará à presidência, o local do qual nunca teria saído se não fosse uma manobra canalha e baixo nível para tirar um pinguço da cadeia e botar na presidência da República. Agora está aí o problema para todo mundo, né? É gasolina a R$7, é inflação, é corte de benefício, aí toda hora fala, não, vamos taxar o Pix. Aí fazem o vídeo, eles voltam atrás. Não, vamos pegar aqui o pessoal do LOAS, pessoal miserável. A gente coloca, expõe e eles têm que voltar atrás. Este governo acabou. A gente só está assistindo o começo do final. Obrigado. Isso é um maremoto, um terremoto, uma explosão, uma bomba. Tanto é que a Câmara já está sugerindo, no comando lá do Gayer, uma CPI. Uma CPI é muito melhor do que CPMI, porque junto é muito difícil você juntar os membros. Mas por que essa CPI? Vocês sabem, quando eu falo de qualquer assunto, eu provo, eu participei, eu não jogo conversa fora, mas esse assunto é bombástico. Bem, um ex-funcionário de um departamento do governo dos Estados Unidos
no governo Joe Biden, um desses departamentos, diz ele, trabalhou duramente para influenciar eleições em diversos países, inclusive a do Brasil, usando todos os instrumentos possíveis, dinheiro, influência, financiando projetos que possam e que podiam cessear a liberdade, e nós vimos isso nesses anos todos, o desespero deles de aprovar a censura nas redes sociais, calar as redes sociais. E o Lula já veio prevenido, na pré-campanha ele já falava isso, temos que regular as mídias sociais, nós temos que regular a internet. Foi muito criticado, depois a velha mídia veio junto, e agora a gente vê na fala desse cidadão, ex-funcionário desse departamento, a força do dinheiro do povo americano, a força do suor do trabalho do povo americano sendo usado para destruir sonho em outros países e eleger os chamados socialistas, comunistas de verdade, é o que eles são por todo o mundo com essa agência e dinheiro do povo americano. Não sou eu que estou dizendo, é esse ex-funcionário. E isso é absolutamente grave e que requer exatamente uma dura investigação. Esse pessoal foi tão longe com esse ativismo, o ativismo judicial, o ativismo do próprio governo, dos parlamentares de esquerda, que a gente imaginava ter alguma coisa por trás disso, só pode ter. Eles dobram a aposta todo dia. E aí, de repente, aparece esse vídeo que mostra com muita claridade o que diz esse funcionário do governo americano. Vamos dar uma olhada no que diz esse rapaz. É muito importante ver até o final. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Pois bem, é muito importante que essa CPI se estabeleça e que seja uma composição de pessoas que tenham coragem, que vão lidar com algo importante. Se o Brasil hoje está vivendo uma desgraça, onde o povo está cerceado de se alimentar, o preço do café, da farinha, o preço do açúcar, do arroz, do feijão, já está faltando nas prateleiras. E eles vivem de forma nababesca, eles vivem para taxar o povo brasileiro, humilhar o povo brasileiro e viver de forma nababesca como qualquer governo ditatorial. Por isso, nós brasileiros precisamos, nesse momento, reagir e apoiar essa CPI que já foi protocolada pelo GAEA e com razões e com fato determinado absolutamente forte. E sei que convidados ou convocados, esse pessoal do governo Trump e esse ex-funcionário, certamente eles virão com muito boa vontade, porque se ele abriu a boca publicamente, é porque gostaria de falar, e trazê-los aqui ao Brasil, para que o Brasil possa ouvi-los numa CPI e saber toda a verdade. Hoje, não havia necessidade nenhuma. Essa interferência deles no processo eleitoral no Brasil tirou do Brasil a possibilidade de crescimento. O Brasil ia muito bem, a despeito das guerras, a despeito da Covid, o Brasil ia bem, graças a Deus. Tem gente com saudade de Covid, que até já acabou, incineraram medicamento. O que nós temos aí é muita morte por dengue, falta remédio nas farmácias do governo, nas farmácias populares, falta insulina para as pessoas, falta tudo. O Brasil está vivendo o caos, a miséria. Jair Bolsonaro podia estar aí no governo. Então, é grave essa interferência
e nós todos temos que trabalhar muito, e quero dizer, a CPI, que será na Câmara, espero em Deus que as assinaturas sejam colhidas rapidamente, e que o Hugo Mota, que agora é o presidente, entenda isso também como grave, Hugo Mota. Grave para o Brasil, grave na nação, e que instale essa CPI de maneira a que as coisas fiquem esclarecidas, e quem tem que pagar, vai pagar. Eu sei que o momento do resgate da justiça está se aproximando do Brasil, eu acredito muito nisso, acredito em Deus, e sei que nós não pagaremos esse preço por conta de um descalabro comunista que quer comandar o mundo, que quer ter um governo globalista, essa agenda 2030 da ONU, que certamente com o afastamento de Donald Trump, o corte de verba que ele está fazendo, dinheiro utilizado por ONGs de esquerda para poder dissipar o cristianismo de fato, porque esses que são os conservadores, de participação ou de dirigir a vida pública de brasileiros e de pessoas em outros países, onde eles interferiram de maneira irresponsável. Acho esse vídeo de um grande significado. Parabéns, Gaia, pela sua tomada, pela sua iniciativa de pedir essa CPI. Conte comigo, vai ser uma CPI da Câmara, mas todos nós podemos participar e colaborar no sentido de que tudo isso aconteça. Acho que pessoas que estão nos Estados Unidos, exiladas, né, os nossos jornalistas, elas podem ajudar demais pelo relacionamento que tem nos Estados Unidos hoje e com essas pessoas que estão falando, verbalizando esse assunto nos Estados Unidos. Eles poderão ser muito úteis ao Brasil. Esses brasileiros que não podem estar no Brasil, passaporte cancelado, outros estão na Argentina, o povo do dia 8, essa miséria toda que se estabeleceu no Brasil, financiada com dinheiro americano. É uma notícia altamente bombástica, né? Mas também não deixa de ser alvissareira para nós que possamos identificar a verdade a respeito desses fatos. Vocês são testemunhas que eu tenho falado sobre isso há mais de anos, que o governo americano interferiu nas eleições no Brasil em conluio com Alexandre de Moraes e os ministros. Vocês são testemunhas. Pena que vocês não, apesar, vocês podem entrar usando a VPN para ir nas minhas redes sociais, eu até peço ajuda, porque é tanta postagem. Vão nas minhas redes sociais que estão fora do ar, mas entra pelo VPN e busquem as postagens onde eu dizia que o ministro, junto com o governo americano, tinha manipulado as eleições. O país achou que eu estava ficando doido. O sistema investiu bilhões na imprensa para criar a narrativa que o senador Marcos Duval ele é meio doido da cabeça, fala coisas que não existem, tirando a minha credibilidade. Então, se você não pode derrubar o argumento, que é a manipulação das eleições, você derruba o argumentador, tira a credibilidade dele. Alexandre tentou várias vezes achar se eu era envolvido em alguma coisa ilegal, corrupção, algum crime, não sei. E se deu mal absurdamente. Então, a verdade está vindo à tona e vocês podem esperar. Como eu disse aqui nas lives, que é o único canal que eu tenho agora, eu disse para vocês nas lives anteriores, Alexandre será preso e não será aqui no Brasil e nem pelo Brasil. Então, a Comissão de Segurança da ONU, não dos Direitos Humanos que o Trump saiu, a Comissão de Segurança da ONU, chefiado pelo Marco Rubio, amigo de trabalho, vocês viram várias fotos sobre isso, ele diz que a denúncia contra Alexandre vai partir da ONU, do Conselho de Segurança da ONU. Então, o que está aparecendo agora é um pouquinho da pirâmide. Vai começar a vir muita... Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.